O nosso mercado de armazenagem é mais ou menos 6 bilhões de reais. Por exemplo, a gente não está no beneficiamento de café. A gente não está de forma ainda limitada no beneficiamento de sementes. Então, existem mercados aqui que são adjacentes ao nosso que a gente consegue aumentar o tamanho do nosso mercado de 6 para 10 bilhões de reais. A gente teve um 24 excelente para o negócio internacional, um crescimento de mais de 50%, e 25 continua com vento a favor, né? Então a gente está com vendas aí com crescimento de 2 dígitos. Talvez uma grande oportunidade pro agro brasileiro é a volta da Argentina. E a gente está com algumas grandes negociações agora em 25. A gente está na iminência de fazer o nosso maior negócio no país. Sobre o crédito, né? A gente tem algumas ferramentas alternativas, né? Então a gente tem o Fiagro da Kepler e nós estamos também em parceria com um fundo de investimento que está levantando capital para fazer unidades para aluguel, né? Que é uma categoria que a gente acredita também. Olá, eu sou a Alessandra Mello, bem-vindos ao Ag Líderes, um novo podcast do AgFeed, o espaço dedicado à melhor cobertura do maior negócio do Brasil. O nosso videocast tem uma parceria com a FIA Business School, estamos aqui nos estúdios dessa nossa parceira. E o nosso convidado hoje é o Bernardo Nogueira, CEO da Kepler Weber. Bernardo, bem-vindo. Prazer estar aqui. Muito bom te receber também. Antes de começar a conversa com ele, a gente vai ver um pouquinho sobre a história do Bernardo. Vamos ver. Bernardo Nogueira é engenheiro agrônomo com especialização em liderança pela Fundação Dom Cabral, além de produtor rural em Goiás. O executivo tem mais de 20 anos de experiência no agronegócio, 10 deles atuando em países como Suíça, China e Estados Unidos. Ao longo da carreira, Nogueira se dedicou ao desenvolvimento de negócios e liderança de equipes em empresas como a SGS, Monsanto e Bayer. O executivo também representou o Venture Capital da Monsanto e Bayer na América Latina e atuou no conselho executivo de startups como Grão Direto, Tebit e SpecLab. Em 2021, ele passou a fazer parte do time da Kepler Weber como diretor comercial e desde abril de 2024 é CEO da companhia. Bom, Bernardo, há quase 100 anos de história, né, a Kepler Weber tem, né? E você representa aí esse posicionamento que é inovação, evolução do agronegócio. Queria que você contasse um pouco assim como é que a Kepler está posicionada hoje, né? Eu sei que ela se posiciona como aí uma companhia de pós-colheita, mas também de tecnologia. Conta um pouquinho para a gente. Ali, a Kepler tem uma história incrível, né? Um pouco mais de 100 anos atrás, os fundadores chegaram da Alemanha, superaram todo tipo de dificuldade, muita resiliência, e começaram a Kepler junto com os filhos, né? Otto e Adolfo Kepler, ah, e com foco sempre muito grande em qualidade, né? Engenharia, bons produtos, muito foco aí em qualidade. E o desenvolvimento da Kepler, o crescimento da Kepler, ele combina e conversa muito bem com o crescimento da agricultura no Brasil. A soja no Brasil também tem 100 anos, né? Também começou no Rio Grande do Sul e se expandiu por todo o Brasil, todo o Cerrado, né? Então, a mesma história do agronegócio brasileiro é a história da Kepler. E aí, nos últimos, talvez, aí 10 anos, né, a Kepler percebeu uma oportunidade grande de se fortalecer no seu ecossistema, né, com diversificação dos negócios, então, com uma proximidade maior dos clientes, né, com centros de distribuição de peças, né, hoje a gente está com 9 CDs por todo o Brasil, e com tecnologia, né, e eu costumo fazer uma analogia, né, que a Kepler ela era mais ou menos como talvez a Volkswagen era nos anos 90, anos 2000, que a gente vendia um equipamento, a gente tem mais de 10 mil unidades pelo Brasil, mas a gente não ficava conectado com aquele cliente, né? E a gente vem desde a aquisição da Procer, né? ah, a Procer é como se fosse um Apple Watch dos silos, né? Então a gente tem um IoT, né? Uma conectividade com esses silos, e hoje a gente tem mais de 2 mil unidades conectadas em tempo real, né? Isso abre um montão de oportunidades, né, de gerar valor para os nossos clientes, para toda a cadeia do pós-colheita. Você está há um ano, né, aí
nessa função, né, nesse desafio, né, que é estar à frente de uma empresa, como a Kepler. Como é que tem sido essa experiência e, assim, o que que você se propôs a fazer, né, até, assim, relacionando com um pouco da experiência que você já trazia em multinacionais e vivendo em outros países e tudo mais. Como é que tudo isso se conecta na tua missão? Bom, de novo, primeiro é uma honra enorme, né, estar à frente de uma empresa como a Kepler. Ah, e eu diria que a principal coisa que eu percebi na Kepler era, primeiro, a continuidade, né? Uma empresa que tem 100 anos, você tem que ter muito respeito pela história dela e construir, né, em cima de algo muito bacana, que é esse relacionamento incrível que a Kepler tem com seus clientes, construir em cima dessa qualidade e reputação, né? Então, tem muito da minha agenda é continuidade, né? Uhum. E aí, além da continuidade, tem algumas coisas que a gente viu que existiam de oportunidade. A primeira delas é a nossa cadeia é super longa, né? Desde de um cliente decidir que ele quer fazer uma unidade, você, né, construir essa unidade com ele, customizar essa unidade, até né, o planejamento dentro da fábrica, a logística dessas peças para o Maranhão, Piauí, para o Mato Grosso e a construção dessa unidade lá no cliente é uma cadeia que, né, envolve milhares de pessoas, literalmente, e meses, né? Estamos falando aí de 6 a 12 meses, né? Um período completo. Então, dos focos que a gente tem é na integração das equipes, né? Numa boa comunicação, um bom entendimento entre, né, os elos dessa cadeia para que, no fim das contas, a gente consiga entregar o melhor produto possível da maneira mais eficiente. Sim. Agora eu imagino que deve ter sido um desafio ainda maior, considerando o momento do agro que a gente vive, né. Você foi Fui sorteado premiado. nesse premiado Fui nesse premiado. período, porque imagina se você tivesse, né, assumindo lá quando, sei lá, 2022, quando o produtor estava investindo até naquele ele não precisava, né, porque estava com uma margem absurda, enfim, preços estratosféricos. Agora a gente foi vivendo esse período de margens bem mais apertadas, né. Qual é a saída aí para quem está à frente, né, de um negócio tão grande e tão tradicional, né, no Brasil, para lidar com um período como esse? É. Olha, tem um ditado que diz que a mar sereno não faz bom marinheiro, né? Então vamos, e não se deve desperdiçar uma crise, né? Então a gente tem que aproveitar o momento, né, e crescer com ele, né? Ah, eu diria que é muito interessante o que a gente está vivendo agora, porque sim, as margens estão mais apertadas, né? Então, isso é um fato, né? E ele está muito ligado com a queda do preço da soja, que caiu 16% em dólar nos últimos 12 meses, com a subida dos juros, que foi mais de 30% aí nos últimos 6 a 9 meses. Então, a gente está com uma conjuntura mais desafiadora. Isso não, né, são fatos. Mas acho que é legal a gente colocar isso num contexto maior, né? Todo negócio, e o agro não é diferente, ele possui ciclicidade, né? Possui momentos melhores, momentos mais desafiadores. E em momentos da nossa história, né, com 100 anos, a gente teve muitos momentos desafiadores, né? O Plano Real foi desafiador, né? Lá, em 96, a Kepler teve desafios, 2006 foi desafiador, 2016 foi desafiador e agora é desafiador também. O que que é diferente, muito diferente dos outros momentos, das outras baixas de ciclo que a gente viveu? Primeiro, a conjuntura do agronegócio, né? O agro hoje, diferente de 2016, a gente tem o déficit de armazenagem. Então, falta armazenagem no Brasil. Em 2016 faltava pouco, agora falta muito. Então, mesmo com o agronegócio um pouco mais retraído, ele está priorizando a armazenagem. A armazenagem saiu de necessário, que é há 10 mil anos, né, desde que o homem começou a plantar e colher e armazenar a produção. ah, Ela sempre foi necessária, agora é uma prioridade no agro brasileiro, né? Então, esse é um fator completamente diferente de 2016, algo tão recente quanto 2016. E aí tem uma segunda questão que é importante trazer aqui, que é de estratégia. A Kepler se preparou para esse momento mais difícil, então a gente diversificou os negócios. A gente está com negócios internacionais crescendo 2 dígitos né, em vendas e faturamento. A gente está com o negócio de reposição e peças, são esses novos CDs pelo Brasil, crescendo 2 dígitos, aqui em 25, que ajudam né, a equilibrar o nosso negócio. A gente tem ovos em mais cestas, né? E então isso é estratégia que foi implementada nos últimos 5
10 anos e a gente segue na continuidade levando essa estratégia adiante. E aí tem gestão, né? Quando você está no momento de margens mais apertadas, a gente também reduz custo, né? Trabalha muito próximo dos fornecedores para poder fazer uma gestão e passar por esse momento. Mas eu acho que é interessante, vocês acabaram, né, vocês viram o balanço que foi divulgado ali no final de abril. ah, a gente está com margens mais apertadas, né? Mas é um EBITDA ainda muito saudável. Sim. Para o nosso segmento, se a gente compara com outras empresas, né, parecidas, a gente está com um EBITDA ainda muito saudável e ele é em outro planeta do que foi em 2016, em 2006, em 96, nesses outros momentos de ciclo baixo. Então, o que a gente acredita, e eu acho que é importante a gente trazer isso aqui, é que a gente está em outro momento, né? A Kepler está realmente em outro momento, né? Mesmo num momento mais desafiador, né, de contexto, né, de juros, de preço de commodity, a gente está com entregas consistentes. Sim. Já começa a virada do ciclo, então, digamos, para Kepler ou ainda não? Eu quero acreditar, eu quero acreditar, né, eu acho que falando em ciclos, né, nosso ciclo é longo, né? Então, o agronegócio, né, seja o agricultor, seja a cooperativa, seja a trade, a safra entra, ele contabiliza, né, como é que foi bom, né, foi ruim, quanto sobrou, quais são os meus investimentos e aí faz os investimentos, né? Sim. Em geral tem esse ciclo. Esse momento de negociação ele acontece em geral de maio a outubro, no nosso caso. Então, de maio a outubro de 24, a gente fez as negociações, fez as vendas do faturamento que a gente está vendo aqui no quarto trimestre, primeiro semestre de 25. Esse faturamento, as vendas aconteceram ali de maio a outubro de 24, né? Então a gente está realmente com a quebra de safra de 24, essa queda do preço da soja e juros altos. O que começa a mudar aqui agora? É uma safra cheia de 25, a gente vê o preço do milho muito saudável, né? Então tem algum vento a favor, a gente estava só com 4, 5 ventos contra, agora a gente tem pelo menos 2, 3 ventos a favor. Então, bem, a gente espera aí que no segundo semestre de 25 e a gente deve entrar 26 com uma carteira muito boa. Sim. Bom, a gente vai falar hoje nesse programa ainda, de perspectiva de mercado com o Bernardo e tudo para esse segmento, mas a gente vai chamar agora um quadro especial aqui que se chama Super Safra. Bernardo, nesse quadro nós queremos saber qual foi o melhor plantio e a sua maior colheita ao longo da tua carreira. Eu vou ter que dividir em duas partes aqui, Ale. Na parte pessoal, sem dúvida, meus filhos, né? O melhor plantio que eu fiz, tenho 3 filhos incríveis, idades aí 11, 10 e 6, né? Então curto muito, é a maior colheita também, porque eu curto muito estar com eles, né? Sim. Isso do lado pessoal. Do lado profissional, também é pessoas, né? Acho que o maior plantio que eu fiz nesses quase 25 anos de história profissional foram os relacionamentos, as pessoas que eu trabalhei, que reportaram para mim, ou as pessoas com quem, para quem eu reportei, e a colheita disso são, né, muitas portas que se abrem, né, e eu costumo dizer que uma das coisas que talvez uma colheita importante é muita gente com quem eu trabalhei, a maioria das pessoas com quem eu trabalhei, né, tocar o telefone e falar, vamos fazer um projeto juntos, as pessoas se animam, né? Sim. Então isso é uma boa colheita. Bom, e todo mundo que planta e colhe pode ter também uma quebra de safra, né? Qual foi a pior delas? Como agricultor, que eu também sou agricultor, né, Lê, foi a safra 24 lá em Goiás, foi uma safra bastante difícil. Ah, mas no geral, eu diria que não é bem uma quebra de safra, mas se eu tivesse uma bola de cristal, pudesse voltar no tempo, lá nos anos 80, início dos 90, seria ter investido mais em terras nos cerrados brasileiros, né? É impressionante o quanto se desenvolveu, o quanto valorizou. Eu acho que essa seria uma delas. E a outra também, ter entrado na Kepler antes, né? Mais cedo, porque é uma história tão bacana e eu estou Legal. tão feliz lá dentro.
Sem dúvida, investir em terras, eu também queria ter feito isso, eu também, porque olha a valorização, enfim, e o avanço, né, de produtividade que a gente vê no campo, né. Muito bom, obrigado, Bernardo. A gente vai fazer uma pausa de alguns segundos, fica aí, que a gente volta já já com o CEO da Kepler Weber, né, que é uma gigante aí do setor de pós-colheita, conhecida principalmente por silos, armazenagem, e a gente tem um gargalo aqui no Brasil com a questão da armazenagem de grãos, né, a gente vai falar disso com ele também. Até mais. Esse é o Ag Líderes, o novo videocast do AgFeed. O nosso convidado é o Bernardo Nogueira, CEO da Kepler Weber. Bernardo, a gente tem essa parceria com a FIA Business School e um aluno mandou uma pergunta para você. Vamos ver qual é? Vamos lá. Vamos lá. Olá, meu nome é Daniel Braga e eu tenho uma pergunta para você, Bernardo. Diante dos gargalos logísticos que nós temos no agronegócio brasileiro, especialmente no pós-colheita, como é que o senhor enxerga aí o papel da armazenagem inteligente e também da digitalização no campo para transformar a eficiência logística e agregar valor à cadeia produtiva nos próximos anos? Vamos lá, Daniel. Obrigado pela pergunta, muito oportuna, né? E, Daniel, você está no agronegócio, você deve perceber que o agro, né, brasileiro, ele é né, a gente tem um agricultor jovem, né? Idade média 46 anos, comparado com o americano 56, europeu 66, e é um agricultor, né, em toda a cadeia, muito ávido por tecnologia, né? Então isso facilita bastante a nossa vida. O que a gente entende aqui como, né, você usou a expressão armazenagem inteligente, né? A gente fez um movimento há uns 6 anos atrás de trazer um IoT para dentro das nossas unidades e fez agora em março de 23, a aquisição da Procer, que é a líder em IoT, líder em internet das coisas, né? O Apple Watch dos silos, e a gente tem hoje mais de 2.000 unidades conectadas, então quase aí 40% da produção brasileira passa pelas nossas unidades. O que a gente enxerga, Daniel, com relação à tecnologia na armazenagem? Como toda tecnologia, a gente vai em fases, né? Então, a primeira fase foi conectar essas unidades e oferecer para os nossos clientes uma melhor gestão da qualidade da produção, né? Então, essa é a fase 1 que já está implementada, é assim que a Procer nasceu, e essas 2.000 unidades já se beneficiam disso. A próxima fase é ajudar esses clientes, sejam agricultores, cooperativas, indústrias de etanol de milho, a se conectar com o seu ecossistema mais próximo, né? Então, por exemplo, uma indústria de etanol de milho tem um raio, né, de 500 quilômetros, 300 quilômetros que ela compra o milho que vai ser utilizado nessa indústria. A gente consegue conectar ela com os agricultores que possuem milho nessa região, né? Então, ajudar a fazer essa conexão entre os elos da cadeia, né? Esse seria aí segunda etapa, né, da nossa evolução, que começa agora já em 25. E aí a gente tem sonhos maiores ainda de conectividade, né, que acho que a gente vai ter que vir aqui em outro momento trazer aqui maiores detalhes, mas a gente continua vendo, como a gente viu na conectividade com talvez os celulares nas cidades, mobilidade urbana, né, existem aí algumas vertentes que a gente enxerga como oportunidades, uma vez que a gente tem essas unidades todas conectadas. Essa é uma crença muito forte que você tem, né, na questão da tecnologia, né, te vejo muito em eventos aí ligados ao universo agtech e tudo mais. Você acha que tem um grande caminho aí para avançar, inclusive numa área tão tradicional que a grosso modo, né, as pessoas ainda viam como silos e armazéns, vamos dizer. É verdade. O que a gente, né, se olhar a história dos últimos 20, 30 anos do agronegócio, a gente vê que a tecnologia ela entrou muito forte, ah, desde da semente, fertilização, você vai lembrar agricultura de precisão, né, colocando o adubo certo no lugar certo. Então, toda a parte de produção, os maquinários, colhedeiras, pulverizadores, plantadeiras, tudo isso evoluiu muito nos últimos 20 anos, né? E o Brasil hoje é número 1 do mundo em tecnologia na produção. Isso é claríssimo. O que a gente vê de oportunidade agora é trazer essa evolução, essa digitalização, né, essa evolução para o pós-colheita.
né, que ficou talvez aí por último, né, na sequência, mas que agora está acontecendo e vai acontecer de forma bastante acelerada. Sim. Eu queria retomar um tema aqui que acaba sendo recorrente com vocês, que é o déficit de armazenagem, né, o famoso aí Hum. do Brasil que tanto preocupa, a safra só cresce e a produtividade melhora e não há armazém suficiente. De outro lado, se a gente olhar os resultados financeiros aí recentes da Kepler, em 24 um lucro menor, né, esse primeiro trimestre com EBITDA menor. Por que acontece esse descasamento ainda? Boa pergunta, Lê, e eu recebo essa pergunta bastante. Acho que voltando primeiro na questão do déficit, né, que é uma das nossas teses, né, na tese de investimento, aqui está na Bolsa desde 1980, né, e na nossa tese de investimento a gente fala do protagonismo do Brasil para alimentar o mundo e da necessidade de armazenagem para poder fazer isso, né, então essa é a nossa tese. E a nossa tese, nesse momento de queda do preço da soja, subida de juros, ela é estressada. Você testa a sua tese nos momentos mais difíceis, né? E a tese está sendo testada e está passando na prova, né? A gente está vendo aqui que o volume de projetos em 25 ele está superior ao volume de projetos em 24. Então, como eu falei, né, a armazenagem foi de necessária para crítica, né? Então, subiu na importância de toda a cadeia, né? Muito por conta da tese, né, e do déficit. Agora, o que a gente enxerga aqui, né, respondendo a sua pergunta das margens mais apertadas nesse começo de 25, a gente está agora colhendo, né, faturando os projetos que foram vendidos em 24. Né? Existe a cadeia é longa, né? Então, as vendas acontecem ali de maio a outubro de 24 e o faturamento acontece no final de 24 até aproximadamente junho de 25. Né? Então, a gente está num momento mais estressado, vamos dizer assim. O que a gente enxerga para frente? A gente vê uma melhora enorme no preço do milho, aí 40%, 50% de subida no preço do milho, que ajuda a rentabilidade da cadeia toda. A gente vê uma safra cheia em 25, né, diferente de 24, teve uma quebra aqui, a gente vê uma safra cheia, então a gente vê um agricultor aí mais animado, né, e toda a cadeia também se anima quando tem produção. E isso vai se refletir nas vendas agora, de maio a outubro de 25, e vai refletir no faturamento do quarto trimestre, terceiro, quarto trimestre e na virada para 26. Sim. Então, o pior já passou, digamos assim, não? Eu diria que a gente está vivendo aí talvez o pior, vamos dizer assim, ou mais difícil. E, de novo, acho que é importante contextualizar. Quando a gente estava com os juros nesse patamar, juros e o preço da soja em dólares nesse patamar, a última vez foi em 2006, quando a Kepler teve um resultado muito diferente, muito mais difícil. Né? A gente está aqui, né, estamos chamando de o pior, né, mas ele é pior versus um pico, mas ele é muito melhor do que foi na última vez que a gente estava com questões macroeconômicas parecidas, né? Sim. Então a gente está no novo, né, o down do ciclo está muito mais alto. Né? Bom, agora nesse segmento, existe um outro obstáculo também, que é a questão do financiamento. A gente sabe que o crédito está bem mais restrito, né, no agro nesse momento. Como é que vocês estão fazendo para lidar? Perfeito, André. Sobre o crédito, né, a gente tem algumas ferramentas alternativas, né? Então a gente tem o Fiagro da Kepler, então o cliente pode buscar o financiamento Kepler, BTG e BNDES, então é uma ferramenta, um Fiagro, tem juros à taxa de mercado, mas está disponível. E nós estamos também em parceria com um fundo de investimento que está levantando capital para fazer unidades para aluguel, né, que é uma categoria que a gente acredita também, né, quando uma trading, uma cooperativa ou um agricultor quer expandir a sua operação e precisa alugar, né, enquanto ele se estrutura. Então, é um movimento também, já tem alguns MOUs assinados, né, e deve ter algo, a gente espera ter algo para anunciar aqui em 2025, Sim. né? Mas eu acho que existe um elemento aqui importante, que os juros, sem dúvida, no nosso negócio é um grande alavancador, né? Se o juro está, como a gente teve em 2019, o juros estava 4% em 2019. Sim. Agora nós estamos aí com 14%, né? Então, é um vento contra, né? Um juros alto.
Mas o principal no nosso negócio, e isso conta, né? E a gente vê isso refletindo até nas nossas margens, porque os clientes têm que pagar mais nas prestações e aí negociam e apertam os fornecedores, né? Então, os juros é muito importante, mas existe também eh, essa priorização que a gente tem visto da armazenagem, né? Isso traz aí uma grande oportunidade para nós, né? Porque no passado, quando tinha essa combinação de juros alto e commodity baixa, a gente vê que o mercado diminuía. Agora a gente está com essa mesma combinação de juros alto e preço de commodity baixo e o mercado não está diminuindo, né? Os clientes estão vindo às compras por causa do déficit, que é por causa da necessidade. Entendi. Bom, a gente tem mais um quadro especial aqui que o Bernardo vai participar, é o Insight Fértil. Bernardo, compartilha com a gente algo que você viu, um filme, né, um livro, uma frase que você ouviu que te inspirou. Ótimo. Vou falar do livro que eu acabei de ler, que é do Luiz Barsi Filho, né, o maior investidor da Bolsa, né, e tem uma história incrível de superação, de resiliência. Começou do zero, literalmente, né, e uma visão muito boa de longo prazo. E eu gostei bastante disso, né? Ele gosta de empresas de dividendos, por sinal, né? E aí, para quem talvez não saiba que esteja nos assistindo, a Kepler em 2024 foi a número 1 em distribuição de dividendos dentro do agronegócio, né? E a gente espera manter essa posição aqui em 25. Então, eu gostei bastante dessa visão de investimento do Luiz Barsi Filho, de longo prazo, né? Ele fala que a melhor ação é aquela que você compra e não vende, né? E é o que eu faço com as ações da Kepler, eu não vendo. Muito bom. A gente vai fazer um intervalo de poucos segundos, voltamos já já com o Bernardo Nogueira da Kepler Weber aqui no AgriLeaders. Esse é o AgriLeaders, o novo videocast do AgFeed, e o nosso convidado é o Bernardo Nogueira, CEO da Kepler Weber. Bernardo, você falou já rapidamente, mas eu queria que você nos contasse um pouco mais de detalhes aí sobre essa estratégia internacional, né, que também está sendo interessante. Ótimo, Ale. A gente teve um 24 excelente para o negócio internacional, um crescimento de mais de 50%, né? Lembrando que a Kepler exporta há mais de 50 anos, né? Então a primeira exportação nossa completou 50 anos, e 25 continua com vento a favor, né? Então a gente está com vendas aí com crescimento de 2 dígitos e talvez uma grande oportunidade pro agro brasileiro é a volta da Argentina, né? Então a gente viu um primeiro negócio na Argentina no passado, depois de uma seca aí de 5 anos, e a gente está com algumas grandes negociações agora em 25, né? Eu espero trazer aqui no AgFeed alguma novidade em breve, né? A gente está na iminência de fazer o nosso maior negócio no país. Muito bom. E esse cenário mais turbulento no mercado internacional, né, com tarifas de Donald Trump, com alguns players, sendo taxados mais que outros, de que forma isso influencia os negócios da Kepler? Ainda é cedo para falar, né, para afirmar com muita convicção, porque o cenário ainda está sendo desenhado, né? Acho que no curto prazo, o que a gente já consegue enxergar é uma China mais próxima do Brasil, né, vindo aqui buscar soja, proteínas, né, frango, aqui mais no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Aí existem talvez 3 caminhos, que isso se consolide, é um caminho. Outro caminho é que Estados Unidos e China façam um acordo e a China volte a direcionar muitas compras para os Estados Unidos, é uma possibilidade também. E um terceiro que eu acho que é o mais provável aqui, não vou arriscar colocar se é 70% de chance, 80% de chance, mas que eu acho que é o mais provável é que as coisas se acomodem e volte ao o que era antes, né? Então, China e Estados Unidos, o Trump apareça aí como conseguiu uma vitória, a China aparece como conseguiu uma vitória e acaba que fique tudo dentro de uma normalidade. Sei. Não traz benefícios na soja, pelo menos no curto prazo a gente tem visto, né? Mas riscos assim não chega a ver para vocês.
Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. A gente não exporta para os Estados Unidos, né? Claro. O que a gente tem percebido é uma possível redução no preço do aço, que pode ser, né, interessante no nosso negócio, né? Sim. Então, ainda é cedo para fazer afirmação. E as oportunidades de diversificação de receitas aí para Kepler? Vocês tinham falado, recentemente no entre aspas, aí, o aluguel, né, de silos e tal. Conta um pouco dessa ideia, o que mais você que está no radar da empresa? Ótimo. Sem dúvida, o aluguel é uma oportunidade, é Uhum. um a gente está explorando. A gente anunciou em novembro de 24 o Kepler 2030, né? Então, que é o plano estratégico para 2030, e ele tem três grandes componentes, né? O primeiro é cuidar bem do nosso core, né? Que eu falei no início da nossa conversa, que é ah, continuidade, né? Então, é atender bem o cliente, é desenvolver os produtos que eles precisam, ter um P&D focado. A gente tem mais de 100 pessoas na nossa engenharia focado em trazer bons produtos para os nossos clientes. Ah, então, a primeira parte da estratégia é cuidar bem do core. A segunda parte da estratégia que a gente fala é nosso mercado de armazenagem, ele é mais ou menos 6 bilhões de reais. E a gente entende que a gente consegue aumentar um pouco o tamanho desse mercado sem fugir da nossa essência, né? Então, por exemplo, a gente não está no beneficiamento de café. A gente não está tá de forma ainda limitada no beneficiamento de sementes, secagem, limpeza, armazenagem de sementes. Então, existem mercados aqui que são adjacentes ao nosso que a gente consegue aumentar o tamanho do nosso mercado de 6 para 10 bilhões de reais. Essa é a segunda estratégia. E a terceira estratégia são novos modelos de negócio, que incluem coisas como o digital, né? O que a gente faz agora que a gente tem 40% da soja brasileira monitorada, né, em tempo real? O que a gente faz com essa conectividade? Quais são os negócios? Quais são os players na cadeia que a gente consegue ligar né, através de uma plataforma, né? Então, Sim. são coisas aí, né, realmente novos modelos de negócio. Você tinha também final do ano passado, falado em um mapeamento aí de possíveis alvos para M&As, né? Como é que tá isso? A gente vai ver novidades em 2025? Você sabe que essa coisa de M&A, ela tem uma maturidade ah, por conta própria, vamos dizer assim, né? O que a gente tem dentro desse segundo pilar da estratégia, que é ampliar o tamanho do nosso mercado, ah, a gente sempre faz avaliação entre M&A ou orgânico, né? Então, a gente tem mapeado todas as empresas que poderiam nos interessar, que esse mapeamento já está feito, né? São mais de 20 empresas que estão aí nesse grande mapa, né? Uhum. Com algumas a gente começou né? Teve alguma interação, com outras a gente está esperando um pouco, né? Ah, mas a ideia é sim, né? Por conta dessa segunda estratégia de ampliar o tamanho do nosso mercado, é fazer algo inorgânico. Eu não sei se acontece em 25 ou em 26, isso é difícil de colocar uma data. Vai depender mais dessas condições aí de mercado mesmo, Isso, financeiras e tal. exato. Não é que não esteja lá É, algo interessante já. isso. E a gente fala também, né? Depende muito né? Você poder dançar um tango, você precisa de duas pessoas que estão interessadas, né? Então, Sim. o outro lado precisa estar interessado e ter esse fit aí cultural também, estratégico. A tendência é de que quando aconteça, seja nessa linha de tecnologia, como a gente viu o Procer? Não. Seja na linha, possivelmente de tecnologia, mas eu acho que na linha de, eu acho não, né? Com certeza vai ser na linha de ampliar o tamanho do nosso mercado, né? Então a gente já é líder do que a gente faz e existe uma empresa ou outra que é líder no beneficiamento de café. Será que faria sentido eu estar mais próximo da Kepler? Existe uma outra empresa que é líder no beneficiamento de sementes, né? Então existem outros mercados que nós não temos essa liderança e que Sim. pode fazer, né, bastante sentido estratégico de estar junto. Que o foco hoje está só de milho, né? Basicamente. As, as grandes culturas, né? Temos soja de milho aqui na mesa, aproximadamente 80% do que a gente faz, que respeita também a proporcionalidade com a produção, né? Então depois vem arroz, isso é bastante importante, trigo, né? E as outras culturas. Uhum. Hoje não há soluções na Kepler para café, por exemplo, não, né? Não, para café não. Nós temos silos, né? Alguns clientes. É interessante essa pergunta, Alessandra, porque o maior armazém de café do mundo, né, é um cliente nosso e é o Silo Kepler.
Então a gente, né, não dá para dizer que não estamos na armazenagem de café, Sim. mas existem muitos equipamentos de beneficiamento, de seleção, né, de café que a gente ainda não participa de forma expressiva. Sim. Mas a gente vai ver investimentos, então, por parte da Sim, sem Kepler, né? dúvida, sem dúvida. A gente faz, né, faz muito investimento no P&D, desenvolvimento de produtos, lançamento de produtos. A gente lançou no passado o Biocave, que é um equipamento que ajuda a automatizar a secagem do grão, trazendo economias aí de 25% de redução de emissão de carbono e tudo mais. E esse ano a gente tem 3 lançamentos previstos, que vão acontecer aí ao longo do ano, né? Trazendo aí de novo inovação, tecnologia para os nossos clientes. Beleza. A gente vai para o quadro final, que é o AgVision. Bom, agora a gente quer saber a tua visão de futuro, né? Como é que vai ser o agro daqui a 10 anos? O que você está vendo aí para as próximas safras, né? Legal. Eu vou precisar voltar para trás, né? Claro. Para poder ir para frente, né? Então a Kepler tem 100 anos de história do agro e eu tenho certeza que os nossos fundadores eles não poderiam sonhar com uma agricultura tão moderna no Brasil, né? Eles não poderiam nunca ter imaginado que o agro brasileiro seria o mais competitivo do mundo, né? Então a gente já fez coisas incríveis aqui no Brasil. Eu acompanho o agro há 40 anos, né? Meu pai comprou uma fazenda em 1988 em Goiás e eu acompanho o agro, é a mesma coisa, né? A gente nunca poderia ter imaginado lá em 88, no início dos anos 90, onde a gente estaria agora em 2025. Para 2035, eu arrisco dizer, Ale, que a gente vai continuar com uma taxa de crescimento muito próxima do que a gente viu nesses últimos anos, né? A gente pegar os últimos 20 anos, foram 5,7% de crescimento anual, tá? A taxa de crescimento chinesa, né? Talvez reduza um pouco, mas a gente vai crescer, né? Eu não vou aqui arriscar dizer se a gente vai chegar em 500 milhões de toneladas em 2035, mas se não for, não vai estar longe disso. Então, existe aí um crescimento encomendado para o agro brasileiro. O mundo precisa do alimento que o Brasil produz de forma eficiente, sustentável, né? E muito competitivo. O que com certeza a gente vai ver em 2085, né, porque a gente já vê acontecendo agora, é uma industrialização do agro brasileiro. Então a gente vê aí um investimento bilionário em produção de biocombustíveis, através de principalmente milho, né, com etanol de milho e soja. E a Kepler participa de muitos projetos, né? A gente recentemente anunciou o maior projeto, o maior contrato da Kepler dos últimos 5 anos com uma indústria de biocombustíveis. Então esse é um fenômeno que continua aqui para os próximos 10 anos. E com uma pergunta, né, do nosso colega, o Daniel, com certeza a gente vai ver um pós-colheita ainda mais conectado, mais eficiente, com mais tecnologia. Digitalizado, né? Digitalizado. Tá ótimo. Bernardo, obrigada pela Prazer, participação aqui. muito boa conversa E sucesso aí para a Kepler. para todos nós. A você agradecemos pela companhia. Esse foi o Ag Líderes, o videocast do AgFeed. Não esqueça que a melhor cobertura do maior negócio do Brasil você acompanha no agfeed.com.br, né? Pode também lá se inscrever para receber a nossa newsletter pelo e-mail. Pode nos acompanhar nas redes sociais, a gente está colocando na tela aí como nos acompanhar nas principais redes e também se inscrever no nosso canal do WhatsApp. A gente se vê, até a próxima!